Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tati Alzarte. Eu sou o Andrei Lodea. Nesse episódio o tema será masculinidade. Muito bem, a gente está recebendo hoje o professor Francisco Fianco, professor do curso de Filosofia da área de Ética e Conhecimento e também do PPG em Letras da Universidade de Passo Fundo. Vim hoje falar sobre masculinidade, né? Muito bem. Chico, talvez a primeira pergunta que nós poderíamos fazer para iniciar a nossa discussão é diretamente o que é masculinidade. Quando a gente aborda esses assuntos, às vezes dá a impressão de que exista uma essência de masculino, uma essência de feminino que se manifestaria nas pessoas objetivamente, num pensamento muito tradicional, que a masculinidade se manifesta no homem e a feminilidade se manifesta na mulher. Acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir quando fala desses assuntos de gênero é a ideia de que exista uma natureza que se manifesta, né? Tanto o masculino quanto o feminino são, do ponto de vista, claro, da cultura, né, da construção de gênero, são construções socioculturais, são construções históricas. Obviamente que o masculino e feminino, do ponto de vista da biologia, é um dado fisiológico, né? Mas aquilo que corresponde como comportamento e como divisão na sociedade são construções culturais. O primeiro passo é entender que, se são construções culturais, a gente não pode naturalizar aquilo que foi construído de forma arbitrária. Porque quando se fala também de masculino e feminino, a gente é obrigado a reconhecer que está falando de uma organização da civilização ocidental, se não da civilização humana como um todo, que tem uma relação hierárquica de poder inserida aí, né? Porque quando a gente pensa masculino, veja, é difícil fazer uma discussão sobre o masculino sem pensar no feminino também, né? E historicamente, o feminino sempre foi entendido como o masculino incompleto, inclusive do ponto de vista da anatomia, né? Como aquele masculino que seria o normal, que seria a regra, que seria o status, né? Que não se desenvolveu completamente. E isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que desconstruir, né? Que a gente não pode vincular necessariamente masculino com completude e feminino com incompletude, que é um mecanismo cultural que nos faz pensar assim. Associar sempre masculinidade como força e violência e feminilidade como fragilidade e incapacidade. É a cultura que nos direciona a pensar assim, né? É necessário que a gente possa desconstruir esses processos, né? Ouvindo você falar, me parece que a ideia do masculino, né, ou a masculinidade, ela sempre acompanhou boa parte das instituições e até mesmo das perspectivas morais ou comportamentais que ou valores, daria para se dizer, que hoje nós utilizamos. Não sei se essa ideia ela faz sentido. Por exemplo, uma instituição comandada apenas pelo masculino e valores que são criados ou que foram estabelecidos como sendo próprios ou legítimos ali desse elemento masculino. Muitas vezes até para justificar erros também, né? Justificar erros e justificar a questão do homem de verdade. O homem de verdade faz esse tipo de coisa. Vamos chegar nisso, né? Justificar erros e justificar também estruturas de poder, né? Veja, o Andrei chama muito bem a atenção para o fato da moral ser uma expressão masculina. Se a gente pega os conceitos de moralidade clássicos, né? A gente tem palavras como virtude. Virtude etimologicamente quer dizer a característica de ser homem. Homem em latim é virus, né? A gente tem a ideia de alma como a capacidade de autodeterminação, como ânimo, né? E essa autodeterminação só existe numa sociedade sexista clássica
para os homens livres, adultos. As crianças, as mulheres e os escravos não têm autodeterminação. Por não ter autodeterminação, elas não têm liberdade. Por não ter liberdade, não têm responsabilidade. Logo, elas não têm moral. Só tem moral, só tem moralidade aquele que age de forma autônoma. Quem obedece o outro não pode ser julgado moralmente, né? Na nossa língua tem uma palavra tosca para designar virtude e honra, que é hombridade. Hombridade é a característica de ser homem, como se só homem pudesse ter honra, virtude, compromisso, empenho da palavra dada, enfim, né, essa coisa da moralidade positiva. E esses elementos todos que são super masculinos, classicamente masculinos, né, da virtude, da honra, da moral, eles são elementos que se dão do ponto de vista do exercício público. Do exercício público da ação, que no fundo é o exercício público da força. Da imposição, do autocontrole como capacidade de controlar os outros. O que justifica que tu domine o outro é o fato de que tu te domina num nível tão intenso e tão perfeito que a tua dominação do outro que não se coordena, ela está justificada, né? Quando a gente pensa uma separação cultural de masculino e feminino, a gente vai ver que o feminino fica com o ambiente privado, o masculino fica com o ambiente público, o feminino fica com a sensibilidade, o masculino fica com a racionalidade. Tem essas oposições, né, essas dicotomias entre a agressividade e atividade e passividade, inclusive, né, masculino e feminino. E isso causa uma construção subjetiva diferente entre os gêneros, que talvez tenha a ver com o outro podcast, que talvez crie uma dificuldade muito grande de comunicação entre esses dois seres, porque eles se organizam subjetivamente de maneiras tão distintas que o que um disser para o outro não vai ser compreendido, porque não ecoa, né, no outro. Na sua fala, essa sua proposta de dizer historicamente sobre a masculinidade, há uma associação mais significativa dela a um aspecto negativo? Você acha que há uma negatividade nessa associação? Uhum. Tem uma negatividade aí, a gente usa hoje em dia o termo masculinidade tóxica, né? Que tem tudo a ver com esse processo, porque, obviamente, se tu vive numa cultura que te ensina cotidianamente, de forma simbólica, mas também de forma expressa, né? De forma velada e não velada, que tu tem a prerrogativa da força, da violência, da agressividade como mecanismo de resolução de conflito, tu vai te constituir uma pessoa violenta. Porque é isso que vai ser cobrado de ti por parte dos teus pares, né? Por parte daqueles que tu domina, que tu deveria dominar, e inclusive como uma autocobrança, né? Isso é quase uma separação do sujeito masculino de si mesmo na seguinte medida: se a existência masculina é pública, enquanto a existência feminina é privada, isso causa uma vida toda externalizada. E ela tem a ver com a moral, porque nesse externalizado, tu pensa numa sociedade da vergonha, o que confirma a tua masculinidade é o olhar do outro. Então a tua masculinidade vai ser sempre uma performance, né? Ser homem vai ser sempre uma performance. O pensamento masculino ele se volta sempre para fora, ele nunca para dentro. Por isso que a gente sabe, os homens não costumam muito falar sobre os seus sentimentos, porque ele é performance, ele não pode se permitir essa ideia da internalização reflexiva. Não pensar nos próprios sentimentos é um alheamento de si, é uma alienação de si, é não se considerar inclusive um objeto de reflexão válido o suficiente, né? É achar que toda a sua existência é uma existência como ato e não como reflexão. Isso é tóxico, vejam, tóxico nos dois níveis, não só para a sociedade na qual o sujeito vive, que é permeada de sujeitos agressivos e violentos sem necessidade de sê-lo, porque elas têm que provar isso, mas é tóxico para o próprio sujeito, que termina não se conhecendo, não se pensando, termina adotando comportamentos de risco, não cuidando de si, inclusive em termos de saúde, efetivamente, a gente sabe disso, né, que é uma prerrogativa masculina. Tudo porque
ele tem que corresponder como função a esse privilégio de nascimento que ele tem na nossa sociedade, que é ter nascido homem. Para fazer jus a esse privilégio, totalmente arbitrário, tu tem que sempre desempenhar as tuas funções com o máximo de eficiência, força, garbosidade, seja lá o que se esteja pensando, assim, tem que ser sempre o dominador, sempre tu não pode pedir informação, tu não pode mostrar fragilidade e tal. Isso vai criando um descolamento de si e uma fragilização de si, inclusive. O que faz com que, olha só, em comparação à construção do feminino, isso até é uma ideia que pode ser polêmica, mas enfim, constituir-se mulher, nesse sentido, tem pontos fixos, bastante claros. É uma condição que não é ameaçada. A primeira menstruação pode ser um ponto forte do processo de tornar-se mulher, coisa que uma vez acontecida não desacontece. A primeira relação sexual, o casamento, a maternidade, enfim, vários processos que fazem parte assim da construção da imagem social do feminino. Não que sejam obrigatórios ou exclusivos, não é isso que eu quero dizer. Mas do ponto de vista do masculino isso não é assim. Não tem um momento da vida do homem em que ele se torna homem e adquire um status de homem que é irrevogável. Como a existência dele é função social, como ele tem que estar o tempo todo provando que ele é merecedor do privilégio que corresponde ao ser homem numa sociedade machista, obviamente, né? Todos os dias, em todo momento, em cada hora, ele tem que provar que é homem. E essas relações infelizes também podem refletir em relacionamentos, porque às vezes o homem busca numa parceira alguém que compreenda o que ele não compreende dele mesmo. Né? Sim, ou então que se comporte de acordo com aquilo que ele acha que um homem deve ser. Né? E isso é muito nocivo, isso é muito triste, porque cria essa angústia constante, que está acompanhada de uma certa fragilidade, como eu dizia. Né? Bom, se tu tem que estar provando todos os dias que tu é homem, é porque tu não tem muita certeza. Porque tu não sabe efetivamente o que é ser homem. Principalmente hoje em dia, que a gente vê uma discussão tão grande sobre questões de gênero e que as mulheres ganham merecidamente tanta independência na nossa sociedade. Durante milênios, ser homem significou dominar uma ou mais mulheres que lhe pertençam. Pode, à primeira vista, parecer que isso é uma questão que está muito vinculada à maneira como cada sociedade se organiza. Sem recair na ideia de que isso é da natureza humana, a gente precisa reconhecer que isso não é exclusividade do Ocidente, mas não quer dizer que seja natural, claro, né? E não quer dizer que isso também significa que não é específico de uma sociedade ou outra. Vamos pensar, eu estou pensando num texto do Bourdieu chamado Dominação Masculina, e o Bourdieu estuda as mitologias da bacia do Mediterrâneo, né? Então essas mitologias são judaicas, né? São semitas, são gregas, são romanas, são celtas, enfim. E ele vai perceber que ali sempre essas mitologias são mitologias solares. O deus principal é um deus masculino, paterno, vinculado ao sol, que são culturas agrárias, né? Essa mitologia espelha uma organização hierárquica que reflete na família e que vai refletir depois na sociedade. E tem uma outra coisa comum em todas essas culturas que estão ali, que às vezes falam línguas de ramos completamente diferentes, né? Como entre os semitas e os gregos e os latinos, que falam indo-europeu, mas os semitas é outra história, que é as ofensas. As ofensas que se faz a um homem, em qualquer cultura, tem duas categorias de ofensa. Isso vai ser censurado com certeza. Então só tem duas maneiras. A primeira é questionando a capacidade dele de controlar as fêmeas que lhe pertencem. E a segunda, questionando se ele é ativo ou passivo numa relação sexual. Então tu pode chamar o cara de filho da p***, quer dizer, ele não controla a fêmea que lhe pertence sendo a mãe. Tu pode chamar ele de corno, de novo, ele não controla a fêmea que lhe pertenceria. Tu pode insinuar que ele é gay, porque nessa sociedade, obviamente, ser gay é ceder a masculinidade como poder a outro, e quando tu cede o poder intrínseco masculino a outro, tu coloca em xeque o poder de todos os outros homens. Por isso que o gay é tão ofensivo aos olhos
dessa masculinidade tóxica que a gente estava falando, né, inclusive homofóbica. Por quê? Porque ele coloca em xeque, ele diz assim, olha, eu sou o homem, mas não sou dominador. Me nego a ser tóxico, né? Me nego a fazer um uso tóxico da minha masculinidade. Então, isso é universal no sentido de que as culturas se organizaram assim, né? E se a gente organizou isso assim, é só a gente organizar de outro jeito. E onde que ficaria a ideia biológica associada a essa ideia do poder masculino em relação a, por exemplo, ao feminino e tal, né? Essa estrutura. Alguns vão pensar assim, tá, mas a natureza admite que há uma superioridade por força, por poder, por parte do masculino, do macho, por exemplo. Isso tem alguma associação? Tem. Na verdade, a gente não se dá conta, mas como esses processos de divisão do trabalho por gênero, eles são mais ou menos, começam a acontecer na Revolução Agrícola, 10.000 a.C., 10 a 12 a.C., o corpo da mulher e o corpo do homem vão sofrendo uma espécie de seleção cultural no seu formato. Os homens vão sendo valorizados pela sua capacidade de força e dominação, logo eles terminam sendo mais altos, se alimentam mais, né? E as mulheres vão sendo valorizadas por sua capacidade de submissão, nessas dicotomias que a gente estava falando, e elas terminam tendo um desenvolvimento físico, biológico menor. Né? Não necessariamente que elas são menores porque geneticamente, biologicamente, a cultura interfere nesse processo, fazendo com que, inclusive, para nós, em vários aspectos, a gente sempre associe o masculino. Nós, eu digo nós, eu, tu, Tatiana, né? A gente associa o masculino, ao seu papel de masculino, a uma execução das coisas com força, com rusticidade, né? No cotidiano. E a gente estranha isso vindo de uma mulher, por exemplo. Não é que a gente é mal intencionado e machista, é que a gente está há 12.000 anos num processo de seleção das fêmeas mais dóceis. Mas isso é horrível de se falar. Esse apelo à natureza ele é desonesto quando parte de uma comparação com primatas, quando se trata de ter várias fêmeas, mas tu não sobe numa árvore, né? Porque se tu for observar culturas que não fizeram a Revolução Agrícola, como, por exemplo, os aborígenes da Austrália, que são caçadores-coletores, tu vai ter muita dificuldade em descobrir quem é homem e quem é mulher ali. Porque como não houve a Revolução Agrícola para separar as ações de gênero, não houve essa seleção cultural do corpo, né? Então, tu talvez te apaixone por uma linda moça aborígene que é um lindo moço aborígene. Porque não tem os traços físicos e de rosto, inclusive, eles não são tão discrepantes assim. A gente não se dá conta, mas a gente fez com a espécie humana, nessa lógica, a mesma coisa que as pessoas fazem com aqueles cachorrinho de raça. Exagerar alguns traços e reprimir outros, né? E essa ideia da masculinidade sempre buscar uma aprovação, se a gente for trazer para hoje, por mais que alguns homens tentem se mostrar desconstruídos, eles querem que as pessoas reconheçam o quanto eles não são tóxicos, né? Então eles ainda estão procurando essa aprovação. Isso, exatamente, por causa dessa fragilidade, né? Dessa necessidade de um olhar alheio justificando a tua potência, te admirando. Como te admirar pela tua força, pela tua violência, pela tua capacidade de agressividade já não é mais interessante na nossa cultura, o que é bom, tu tenta buscar um reconhecimento simbólico. Vejam, eu até poderia ser agressivo, mas eu sou tão legal que eu nem vou ser agressivo. Veja, isso é a mesma coisa. É se colocar no mesmo... Isso! Tu não faz mais do que a tua obrigação, né? Eu ajudo em casa, sabe aquela história que eu ajudo em casa? Mas tu mora lá, então não é ajudar. Ajudar é quando tu vai lavar a louça no vizinho. Aí sim tu tá ajudando. Essa ideia que eu acho que a gente precisa refletir sobre o masculino. E a gente, né, assim... A ideia de como romper com essa estrutura que boa parte ainda dos homens mantém esse link, né, com o biológico. Né? Dizer que homem para ser homem tem que mijar nos cantos. Né? Exatamente. Tem que demarcar território. Exatamente. E tal. Só que isso, de uma maneira geral, reverte a uma ideia de que é extremamente prejudicial ao próprio homem. Porque o sujeito que para e reflete, ele vai ver que não é menos homem por... não corresponder ao comportamento do masculino heterossexual típico, né, tóxico.
Tu fala na coisa do trair a namorada e tal. Olha, tem milhares de comportamentos masculinos que são exigência de grupo e que são aquilo que é esperado socialmente do sujeito e que às vezes o sujeito faz. Olha que triste isso. Ele faz mesmo sem querer fazer. Ele faz contrariado porque ele precisa corresponder a uma imagem de masculino para não perder esse status frágil de ser o homem que a nossa cultura coloca sobre ele. É isso que é triste e que é nocivo e tóxico. Não é apenas do interesse das mulheres ou da sociedade como um todo que se desconstrua um pouco essa ideia de masculinidade tóxica. É, em primeiro lugar, do interesse dos homens se livrar dessa necessidade constante, cotidiana, de a cada minuto ter que ficar sempre provando para os outros que ele é o cara, que ele não falha nunca, que ele não tem fragilidade, que ele é o dominante. Porque isso ninguém está olhando, né? Ninguém está olhando. Vive a tua vida assim, e com a ideia de que ninguém está olhando e tu tem uma existência mais leve daí. E vira um efeito dominó, porque casos de pais e filhos que têm relações péssimas para não demonstrar afeto e os filhos são traumatizados e produzem nos filhos também, não são exceções, né? É óbvio, ele vai entender que não é papel de homem ser afetuoso. E aí, claro, o pai nunca foi afetuoso com ele, ele não vai ser um homem afetuoso com as outras pessoas. Ele aprendeu com o pai o quê? Tem que bater, não pode levar desaforo para casa, ou esse tipo de coisa, né? Assim, isso é super tóxico, porque tem muitas coisas que a gente ouve ao longo do nosso processo de criação que ficam ecoando na nossa cabeça, por mais que a gente não concorde com elas, né? Então, se a gente deixa de entender o feminino e o masculino como coisas em que o masculino é um padrão e o feminino é esse padrão subdesenvolvido, e passa a entender feminino e masculino como elementos relacionais de um todo, né? A gente consegue ganhar, inclusive, acesso a espaços de si mesmo que são femininos. Quando fui pensar essas coisas, eu lembrei de um mito do masculino, que é o Hércules, né? E o Hércules, imagina, o cara, olha que masculino ele é super forte, é um prerrogativo do masculino. Ele se veste com a pele de um leão que ele matou com as mãos. Meu Deus, isso é de uma masculinidade. Chega a ser excitante, exatamente. Meu Deus, que homem, né? E ele usa uma clava, que se for pensar bem, é um símbolo fálico, tipo uma caminhonete, né? Para compensar essa fragilidade que ele tem. Não basta um, tem que ter dois. Tem que ter dois, tem que ser grandão, assim, tem que ser, né? É tipo uma gravata, né? Que é uma seta que aponta pro próprio pênis, assim. Né? Enfim, e o Hércules, por algum, assim, no mito, né, ele passa um tempo escondido no palácio de uma outra personagem mítica, porque a Hera estava perseguindo ele, né? Então, a esposa de Zeus, ele é filho de Zeus com uma mortal, e a esposa de Zeus, com ciúme, está perseguindo ele, quer matar ele. Ele se esconde ainda adolescente no palácio desse sujeito, que eu não lembro o nome. E ali, para ficar bem escondido, ele se fantasia de mulher e vai viver com as moças da corte. E aí, nesse processo, o Hércules, o deus da força, né, o semideus da força, ele termina aprendendo as artes femininas. E aí ele tem contato com um aspecto da própria existência que a gente não esperaria de um semideus tão vinculado ao masculino assim. E eu acho que é um pouco isso que a gente tem que se permitir. Se permitir entrar em contato com coisas da cultura que são femininas e que são extremamente agradáveis, né? Veja, a filosofia nesse sentido é feminina porque a filosofia é um refletir, é um pensar sobre si mesmo. E o pensar sobre si mesmo é um processo de intimidade, é um processo privado. E esse processo privado é feminino, se a gente aceitar a ideia de que o espaço do masculino é o público, é a ágora, né? Uhum. Nesse sentido, a filosofia clássica não é boa filosofia, porque ela se faz em público e não pensando em si mesma. É uma filosofia masculina, logo dizendo masculino, né? E não uma filosofia reflexiva. Como que nós poderíamos trabalhar essa ideia do masculino
em um sentido reflexivo de avaliar algumas atitudes, algumas posturas, alguns pensamentos. Me parece que a gente se permitir essa reflexão já é um passo enorme, né? Porque partindo desse pressuposto de que a existência masculina é pública e não privada, o pensar sobre si mesmo já é algo que está para além do masculino. É algo que já está velado, já, de alguma forma é quase proibido, né? Que seria índice de fragilidade, né? Eu acho que se permitir pensar sobre si mesmo, pensar mesmo, de verdade, né? Se olhar no espelho e tentar entender quem é no mundo e com o que concorda e com o que não concorda e agir de acordo e ver quais das minhas ações cotidianas não concordam com a minha postura. Muito dificilmente, espero eu, uma pessoa confrontada racionalmente vai dizer: sim, eu sou machista porque eu acho que mulher vale menos do que homem. Eu acho difícil que alguém assuma isso racionalmente. Em geral, as pessoas dizem: eu sou sensível a essas questões, eu não sei muito, mas realmente eu quero ser mais parceiro da minha companheira, enfim, do que um dominador e tal. E mesmo assim o sujeito continua reproduzindo algumas ações e alguns pensamentos e algumas formas de organização da vida cotidiana que espelham um machismo que ele racionalmente nega. É dizer, então, sim, eu sou sensível a essas discussões, né? E o que eu faço na minha prática cotidiana para transformar a minha maneira? Porque veja que quando a gente fala, então, claro, existe uma multiplicidade enorme de possibilidades de relação, mas vamos pensar do ponto de vista do masculino, heteronormativo, né, que quer se relacionar com uma mulher. Se o cara acha que mulheres valem menos, ele vai ter uma relação com um objeto. Isso é tóxico também, né? Só que, pro objeto é ruim, mas isso a gente já sabe, isso é óbvio. Mas para ele também vai ser ruim, porque ele vai estar sozinho nessa caminhada da vida. Porque quem se relaciona com um objeto está sozinho, né? Se o sujeito entende essa complementariedade dos gêneros, de novo, só para ficar na discussão da heteronormatividade, né? Se o sujeito entende essa complementariedade, ele vai buscar na sua companheira um outro sujeito, e não uma coisa a seu dispor, um outro sujeito. E quem se relaciona com um outro sujeito, claro, tem que estar disposto a conviver com uma outra pessoa inteira, e não só com uma idealização e tal. Mas no momento em que isso se der, se isso acontecer, vai ter um processo de companheirismo ali, né? Vai ser assim, não vai ser as mil maravilhas, não, nunca as coisas vão ser as mil maravilhas, mas o sujeito está acompanhado de uma pessoa, né, do seu lado. E que essa ideia de uma pessoa funciona para as outras configurações de relação também, homoafetivas, etc. Né? No final, você vai estar preparado para uma boa relação entre duas pessoas. Uma boa relação entre duas pessoas. E é muito importante que a gente discuta essas coisas, porque século XXI, né, pós-modernidade, todos os ideais e os modelos estão se desaparecendo, o que permite uma liberdade para tu te autoconstruir, e a tecnologia está tomando conta da nossa existência a um certo ponto que, por exemplo, os carros estacionam sozinhos, os chuveiros não têm mais resistência e os potes de pepino têm um alicate que consegue abrir com eficiência. Nesse contexto, se nós homens não nos reinventarmos, para que vamos continuar servindo, né? Não vamos servir mais para nada.